até o 45. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no teu ventre. Mas, porque eu sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre se agitou de alegria. Bem-aventurada aquela que creu e que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E o segundo texto é 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até a mim? Aí você pode pular para o 16, lê. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E o último versículo, não, volta para mim no 14, é o 14 e o 16. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. E o 16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observando de uma janela, pode completar. Ao ver o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Pai, obrigado por essa noite, por essa oportunidade de estarmos na sua casa. Senhor, fala ao nosso coração, aquieta os nossos pensamentos, aquieta, Senhor, as nossas dificuldades, a nossa ansiedade. Tira de nós todo o cansaço, falta de paz. Ó Pai, planta em nós a paz que excede a todo entendimento, para que possamos estar aqui inteiros, Senhor, diante da Tua Palavra, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, Deus Pai, toma o Teu lugar. Jesus, toma o Teu lugar. Espírito Santo, toma o Teu lugar e faça em nós, não o que queremos, buscamos ou pretendemos, mas faça em nós a Tua boa e perfeita vontade, Jesus. Esse é nosso desejo, e nós te agradecemos, porque Tu és bom o tempo todo, e o tempo todo Tu és bom. Amém. Meus queridos, o tema hoje já chegou para você, Lele, eu te mandei? Fala comigo, aqueles que guardam a aliança. Vamos mais uma vez, agora que vocês engajaram já, né? O álcool aí já funcionou, já deu partida. Vamos mais uma vez, aqueles que guardam a aliança. E eu pergunto aqui, aqueles que guardam a aliança estão aqui? Sim ou não? Amém. Então a gente vai entender hoje mais um movimento de Deus. Na semana passada, na quarta-feira, nós paramos exatamente no momento em que Ana, mãe de Samuel, ela descobre que ela teria um filho. Então nós observamos que no silêncio de Ana, nas suas lágrimas, Deus rompe aquilo que era a sua infertilidade, e a partir de uma mulher infértil, Deus coloca aquele que ungiria a linhagem do filho dele. Então, aleluia, do lugar da impossibilidade, Deus abre uma janela para que o rei Davi nascesse e ele pudesse ungir e dar seguimento ao reinado daquele que Jesus estava construindo. E hoje eu quero caminhar um pouquinho com vocês nessa segunda semana. A primeira semana de advento é aquela semana de expectativa, a qual nós olhamos para trás e nós começamos a ver dentro do Velho Testamento as profecias, onde nós começamos a ver os apontamentos, onde nós começamos a ver os profetas falando, eles trazendo mensagens, eles profetizando a respeito do novo tempo de Cristo, respondendo àquilo que tinha acontecido no Éden, que era o problema do pecado. Então agora nós atravessamos esse tempo e nós começamos a engrenar dentro do Novo Testamento, da Nova Aliança. E antes de haver Maria, antes de haver Isabel, antes de Zacarias acender o seu incenso, existia um Deus na história costurando todas as coisas. Existia um Deus praticando o seu plano. E quando nós olhamos em Gênesis, nós observamos que o Espírito pairava sobre as águas. Então, desde antes da fundação do mundo, o Espírito já estava em seu movimento. Ele pairava sobre as águas, ele pairava sobre o caos, ele pairava sobre o vazio. Então, desde o início, nós observamos que Cristo, que Deus, Ele nunca concretiza os seus planos de longe. Deus sempre arruma uma forma de se aproximar daquilo que Ele está fazendo.
Sim ou não? Se a gente olha em Gênesis, ele podia falar, haja homem, sim ou não? Querem me matar do coração, né? Sim ou não? Obrigado. Sim. Ele podia ter feito haja homem. É óbvio, ele é Deus, ele é poderoso. Ele fez isso? Não. Ele pôs a mão na massa. Nós observamos que Deus está sempre se movimentando em direção dos planos que Ele quer cumprir. Então Deus não cria de longe, Ele se aproxima, Ele repousa, Ele habita. E quando nós olhamos para trás, como que Deus estava ali nos seus planos, fazendo para habitar no nosso meio? Quando eles estavam no deserto, o Senhor, Ele habitava em tendas, aonde a presença dEle estava, e o pessoal conseguia adorar a Deus, fazia as suas expiações. Na terra prometida, nós observamos que Deus, Ele começa a habitar aonde? Numa arca. E a partir daquele momento, onde a arca da presença do Senhor estava, significava que Ele estava ali. Aquela glória, aquela arca, era considerada mais que um objeto. Era considerada o lugar aonde a presença de Deus estava. No Sinai, Deus desce com fogo. No tabernáculo, desce com uma nuvem. No templo, Ele enche a casa a ponto dos sacerdotes caírem. Então Ele ordena, construa uma arca, que eu quero habitar no meio do meu povo. E a arca, ela era contida por 3 coisas. Primeiro, o pão, que era a provisão, a vara de Arão, a autoridade, as tábuas da lei, que significavam a aliança de Deus com o povo. Então, onde a arca de Deus estava, o que eles falavam? A presença de Deus está aqui. Aonde a arca era colocada, diziam, a presença de Deus estava aqui. Então a arca não só simbolizava, mas ela era a materialização da presença de Deus. A questão é que a arca era apenas uma sombra. A arca era apenas um prelúdio. A arca era apenas uma promessa. A arca era apenas um apontamento, porque o Senhor não queria que a relação dele com o seu povo fosse de Deus para uma arca. Deus não queria que a relação dependesse de algum intermediário. A presença de Deus queria mais. A presença de Deus queria pele. A presença de Deus queria pulsação. A presença de Deus queria respirar no meio de nós. Então, qual que era o significado da arca? Apontar aquilo que Deus queria fazer. E o que Deus queria fazer? Habitar no meio do seu povo. Aleluia. Aleluia, sim ou não? Qual que é o perigo da arca no meio do povo? A presença de Deus, ela é o quê? Maravilhosa, sim ou não? Porém mortal. Se a gente chegasse com um pecado diante da arca e encostasse nela, o que acontecia? Virava churrasco, na hora. Puf, já era. Zé Fininho. Como que eu vou desejar a presença? Então era um lugar meio que de temor. Mas o desejo do Senhor não era habitar em madeira revestida de ouro, mas em carne revestida de espírito. Então, cada página do Velho Testamento é uma pergunta aberta. Onde Deus habitará de forma definitiva? Em cada página, em cada momento da história, a pergunta ecoava: onde Deus vai poder habitar de forma definitiva? Onde Ele vai poder ficar até o fim? E quando nós terminamos o Velho Testamento no livro de Malaquias, meus queridos, está muito calor, estou com muita sede. Eu devo tomar água, vocês ficarem me olhando. Mas, eu não sei outra forma de tomar água. Quando encerra o Velho Testamento, no livro de Malaquias, se passam quantos anos até o Novo Testamento? 400 anos de silêncio. O silêncio é constrangedor. A gente não sabe o que fazer quando alguém fica em silêncio perto da gente. A gente olha para cima, a gente olha para baixo, a gente olha para o lado. O silêncio nos deixa desconfortáveis. Pensa, a gente esperando por uma promessa e ficarmos 400 anos, como diria nos tempos atuais, no vácuo. E tem gente que fala que eu demoro para responder. Olha meu pai, como que ele faz?
400 anos não houve-se um profeta. 400 anos não houve-se uma voz. Por 400 anos não houve nenhuma luz. Como manter acesa a chama da esperança da promessa? Como ser fiel num tempo aonde a única coisa que nós recebemos é o silêncio? 400 anos de um povo segurando fragmentos da promessa. Quem vive apenas com cinzas. Israel não era mais luz, ele apenas carregava brasas daquilo que havia sido. Mas aonde tem brasa, a luz continua acesa. Existe sempre alguém que guarda aliança, e glória a Deus por isso. Mesmo em tempos de maior caos, sempre existem pessoas que se mantêm fiéis. E glória a Deus pela vida dessas pessoas, que não deixam os tempos afetarem a sua relação. Em 400 anos de silêncio, houveram aqueles que guardaram a aliança. Você tem noção? Depois de 400 anos, eu não imagino como estava o cenário, mas nós encontramos dois rostos enrugados pela espera. Nós encontramos a história de Zacarias e de Isabel. Dois velhinhos que já estavam ali no final das suas vidas, numa fase áurea das suas vidas. Eles não eram espetaculares, não eram as pessoas que nós escolheríamos para os nossos times, eram pessoas sem filhos, eram pessoas comuns, não tinham respostas velhas, não tinham respostas novas, mas tinha algo que sustentava tudo. Eles tinham fidelidade ao Senhor. Eles eram fiéis, eles eram constantes, eles não precisavam de plateia, eles não precisavam de pegar em algo, eles estavam agarrados à promessa, eles estavam guardando aliança como quem guarda um pacto entre gerações. É porque eles guardam esperando, se Deus falou, Ele vai cumprir. E naquele tempo eu penso que no final da vida, enquanto Zacarias todo santo dia, ele ia no templo, acendeu o incenso, e ele voltava para Isabel: e aí, amor, como foi o culto? Eu acendi o incenso, eu agradeci a Deus, e foi assim. Por toda a sua vida, ele continuou com seu coração num lugar fiel, ministrando ao Senhor, dedicando a vida dele. Ele e a sua esposa, com o sonho de, como qualquer casal daquele tempo, que era ter filhos. Eles eram inférteis, mas mesmo assim, fiéis. Que coisa maluca! E um dia, no meio daquele movimento que ele fazia todos os dias, um anjo aparece. Não para um príncipe, não para um general, mas para um sacerdote, velho e cansado. E o anjo fala para ele: Zacarias, a sua oração, ela foi ouvida. Meu Deus! Eu penso que Zacarias nem se ligava mais que aquilo poderia acontecer. Eu imagino que Zacarias foi pego numa surpresa. Como assim? A minha oração foi ouvida. Eu nem esperava mais por isso. Mas Deus guarda pedidos que nós abandonamos, sabe? Deus guarda a aliança que Ele carrega com a gente. Ele lembra das coisas que nós oramos. E o ventre estéril de Isabel, assim como foi o de Ana, ele foi prelúdio da promessa. No lugar da impossibilidade, mais uma vez, Deus rasga a história, mostrando como que Ele vai continuar construindo a promessa para chegar até nós. E Ele promete ali a Zacarias que Ele daria a ele um filho. E não qualquer filho. João, ele é a fronteira que atravessa os dois testamentos. João, ele é a fronteira viva, ele é o fim da antiga aliança e o arauto da nova. Ele é o último lampejo, sabe? Ele é o último profeta antes da aurora de Deus.
Ele é a última pessoa que vai fazer um apontamento antes de Cristo. Então, a fidelidade de Zacarias e Isabel abriu a cena para que o Senhor Jesus Cristo pudesse habitar no meio de nós. Meu Deus, a fidelidade de um casal foi o movimento exato para que Deus pudesse achar um lugar para preparar o caminho para o filho dele vir. Então vem o anjo Gabriel entregar a notícia. Ele não vai para Jerusalém, que era cidade grande, mas ele desce lá em Nazaré, uma cidadela, um lugar em que as pessoas não gostavam de passar, um lugar comum, porque Deus não procura grandeza, Ele procura espaço. Deus não procura o que nós podemos entregar, Ele procura a nossa disponibilidade. Ele não procura recurso porque Ele tem todas as coisas, Ele só procura a nossa fidelidade diante dEle. E Ele chega diante de Maria, uma jovem que, pelas escrituras e pela história, fala que ela tinha entre 14 e 16 anos, uma menina, uma adolescente. E o anjo disse e fala: filha, o Senhor é contigo. O quê? O Senhor é comigo para quê? E naquele momento o anjo faz para ela uma convocação. Fala assim: ei, você está aqui, você está sendo achada agraciada e o Senhor é contigo. O Senhor é comigo para quê? Ele vai me dar a festa de casamento. A Cibele deu um sorriso esperando que o anjo Gabriel possa fazer isso para ela. Senhor, me dá a minha festa. O Senhor vai me dar. Era o movimento que ela tinha. O Senhor não vem cumprir o sonho daquela menina. O Senhor vem cumprir o propósito dele. E aí, você está disposto a abrir mão do seu sonho para que Deus cumpra o seu propósito? Ou seu sonho é maior que o propósito de Deus? Será que os nossos sonhos estão impedindo Deus de cumprir o seu propósito através de nós? Será que a gente tem a mesma disposição? E o anjo encontra Maria e ela não carrega nenhum tipo de mérito, mas ela carrega disponibilidade. Ela estava aberta a abrir mão daquilo que ela mais sonhava, para que Cristo pudesse cumprir o seu plano e propósito. Ela não compreende como seria, mas ela diz sim para Deus. E ela pergunta: ei, eu até topo, mas eu sou virgem, eu ainda não casei. Como que isso vai acontecer? Aí ela fez a pergunta certa. Eu creio que naquele momento ecoava a história de Ana, falando: uma mulher infértil, deu à luz a um filho, ao rei Davi, que ungiu e chegou até Jesus. Isabel, ela era infértil, e ela recebeu um filho, para que pronunciasse Jesus: mulher, da sua virgindade nascerá o Filho de Deus. Fica tranquila, porque o Espírito Santo de Deus descerá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te encobrirá. Meu Deus. Ele não deu como. Você percebeu? Ele não deu um mapa. Ele falou assim: fica tranquila, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te guiar no meio disso tudo. É a resposta de Deus para nós. Às vezes a gente espera que Ele escreva alguma coisa. Não, o Espírito Santo é a resposta para aqueles que querem viver a vida com Deus. O Espírito Santo estará sobre ti, e a sombra do Altíssimo te encobrirá. E a sombra da Escritura era o mesmo paralelo da glória de Deus. É a mesma sombra da Shekinah, da antiga tenda. É a mesma sombra do Sinai, que vinha com a presença de Deus, porque não existia mais tabernáculo. O Senhor estava começando a sua história para habitar dentro do ser humano. Então Ele fala assim: a minha sombra que tem guiado meu povo no deserto, na tenda, na arca, agora ela repousa sobre alguém. Olha a responsabilidade de Deus aproximando a sua presença do seu povo. Olha a responsabilidade de não haver mais trovões, de não haver mais relâmpagos no monte, mas Ele fala: a sombra do Onipotente, a sua presença, a sua nuvem, ela estará sobre você. A presença de Deus te encobrirá, Maria. Você agora é a nova arca da aliança. Meu Deus. Que loucura. Deus está colocando o seu plano em prática. Meu Deus,
ele saiu da tenda, meu Deus, ele saiu da arca, meu Deus, ele começou a sua narrativa no nosso meio. E Maria era a arca viva, o tabernáculo caminhante, o espaço humano onde Deus repousa para se fazer humano. E a resposta de Maria foi: Deus, cumpra-se em mim o teu querer. Meu Deus, para uma adolescente prestes a casar, abrir mão de tudo para falar: Senhor, eu entendo tanto daquilo que o Senhor quer fazer, que independente se línguas falarão mal de mim, pensa uma menina grávida naquela época sem casar, o tanto que ela seria. Ela não pensou no seu status, ela não pensou na sua reputação, ela não pensou naquilo que ela deveria abrir mão. Ela falou: Senhor, se o Senhor está comigo, é o que eu preciso para me encaminhar, cumpra-se em mim o teu querer. E é assim que Deus entra no mundo, não pela força, mas porque alguém aceitou fazer parte daquilo que o Senhor estava construindo. E esse que a nossa narrativa vai ganhando forma. Maria recebe aquela promessa, e ela descobre de Isabel, e ela fala: eu tenho que encontrá-la. Então Maria, ela sai correndo, e ela vai até a casa de Isabel, e é naquele momento em que a história converge. Meu Deus, é naquele momento em que todo o universo estava esperando. É naquele momento que se passaram reis, profetas, homens, mulheres que aguardavam. É naquele momento em que a antiga aliança conhece a nova aliança. É naquele momento que a história do Senhor se encontra com a sua resposta. Então, quando Maria, ela atravessa a porta de Isabel, a palavra diz que João salta. Pela primeira vez, João já está apontando quem seria o Filho de Deus. Através do ventre de Isabel, pela primeira vez, quando João encontra Cristo, mesmo no ventre, ele aponta: ali está a resposta, ali está o lugar onde eu vou abrir caminho. Então nós podemos ver que eles já estavam girando. Então Isabel se enche do Espírito, quando a arca nova da aliança enche do Espírito, e ela se transborda, a casa vira templo. E Isabel ecoa a palavra: de onde me provém que vem a mim a mãe do meu Senhor? E olha que interessante, o porquê nós fazemos o advento. Quando nós olhamos para a parte da história, quando Davi trouxe a arca, sabe o que ele proclamou? Como virá, nós lemos aqui em 2 Samuel, como virá a arca do Senhor a mim? Presta atenção, no encontro das narrativas, Davi falando: como virá a arca do Senhor até a mim? Como que eu vou receber a presença de Deus? Olha o que Isabel exclama quando Maria chega: de onde me provém que vem a mim a mãe do meu Senhor? Em outras palavras, como você pode trazer até mim a presença de Deus? A mesma narrativa de Davi. Quando a presença de Deus chega-se a Davi, o que Davi faz? Quando a presença de Deus chega até Isabel, o que João faz? Olha o movimento das coisas. A arca ficou na casa de Obed-edom por quanto tempo? 3 meses. Quanto tempo que Maria fica na casa de Isabel? Gente, parece brincadeira, sabe? É que a gente é muito ansioso para observar que o tempo inteiro o Senhor está falando com a gente. O Senhor, mais uma vez, através do livro de Lucas, está mostrando que aquilo não era uma coincidência. Lucas estava apontando a glória de Deus, ela voltou e agora está sobre Maria. Aquilo que fez Davi dançar, aquilo que fez ele perguntar, e aquilo que fez ele ser diferente, agora habita no nosso meio. O nosso Salvador, ele achou habitação. O nosso Salvador, ele achou
casa, o nosso Salvador encarnou. Aquilo estava evidenciando a sua chegada. Seu ventre se torna um púlpito, seu espírito se torna profeta. E Isabel fala para Maria: bendita és tu e o fruto, bendita é tu, aventurada, que creu. Aleluia. E nós olhamos para Ana, lá em Samuel, séculos antes. Tem um texto que chama Canção de Ana, e ela cantou: o Senhor abate, o Senhor exalta, ergue o pó do pobre, que é o lema aqui da catedral, ergue o pobre do pó, e eu ergue, fortalece, exalta o teu ungido. Ela cantou antes do trono, ela cantou antes do Messias, e ela cantou com o ventre ainda vazio. Ana é a primeira nota em que Maria vai completar na sua canção, e Maria agora grávida da presença explode: minha alma engrandece ao Senhor, Ele derruba os poderosos, exalta os humildes, e lembrou-se da sua aliança. Um dia Ana cantava, no outro dia Maria terminava a sua canção. Um dia Ana, ela tem um filho, no outro dia Maria tem o cumprimento do filho que Ana começou. Maria vê apenas aquilo que Ana vê, apenas aquilo que Ana vislumbrou. Ana vislumbrou um relance, Maria contemplou no seu ventre. É a história de Deus rasgando mais uma vez e dizendo: o ungido do Senhor está aqui. Para aqueles que guardaram a aliança. É a submissão total da história às mãos de Deus. É a paz entrando na carne. Então, sobre essa cena, nós vemos que Isaías, no capítulo 9, ele faz um apontamento esplendoroso. Ele faz uma observação extraordinária. Ele fala: porque o menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, ele não recebe nenhum conselho, ele é a própria sabedoria encarnada. Ele escreve a palavra com a sua voz. Ele é o Deus forte, que ele não precisa de tronos para vencer, mas ele carrega toda a força. Mas ele resolveu vencer pelo ventre. Ele não conquistará pela espada, mas pela cruz. Ele é o Pai da eternidade, porque Ele nunca teve início e Ele jamais terá fim. É aquele que nasce por sua vontade, mas que suas mãos governam todo o tempo. Naquele bebê existiu o governo de toda a humanidade. Príncipe da paz, porque a paz não é mais uma ideia, é uma pessoa, é carne, é osso, é Cristo. O advento não celebra um nascimento bonito, ele celebra o cumprimento de uma promessa, da maior promessa, aquilo que todos esperávamos. Esses títulos não poderiam ser dados a nenhum rei, esses títulos não poderiam se dar a qualquer profeta, esses títulos não poderiam se dar a qualquer pessoa, sendo de Deus ou não. Nenhuma pessoa teria a capacidade de carregar os atributos que Isaías aponta para aquela criança. Mas um bebê, ele fala de um bebê, aquele bebê, ele será maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele bebê. Se passaram reis, se passou Noé, se passou Moisés, se passou Isaías, se passou Jeremias, se passou Malaquias, se passaram homens de Deus, mas esse que vem, ele será maior que todos, ele carregará toda e absoluto poder que existe, e ele habitará em um ventre. A arca procurava repouso desde o Éden. Procurou tabernáculos, procurou templos,
procurou reis, procurou sacerdotes, mas nunca achou descanso. Até que uma adolescente vira para um anjo e fala: Senhor, faça-se em mim o teu querer. Faça-se em mim a tua vontade. A história de Deus, ela é escrita única e exclusivamente por pessoas que guardam a aliança. Não é mérito, não é família, não é ser bom, não é ter, é sobre guardar. Quando há silêncio, quando há infertilidade, quando há sonhos interrompidos, é sobre guardar todos os dias, mesmo sem ver nenhuma luz, mesmo sem ver nada apontando, é guardar, até que um dia se ouve uma voz dizendo: agraciada, o Senhor é contigo. Zacarias, a sua oração foi ouvida. Sabe, esse é o caminho que o Senhor escreve, é essa forma que Ele nos chama para caminhar, não esperando por algo fabuloso, mas guardando o nosso coração. A presença que derrubava homens quando encostavam na arca, agora ela cabe no colo de uma mulher. A presença que era temida por todos os que nela olhavam, agora está no seio, se alimentando, aprendendo a falar, aprendendo a ouvir. A glória que não podíamos tocar, agora mama. É Deus, o incabível, se fazendo caber na história, para que nós pudéssemos ser encontrados. É o Deus que nunca perde o roteiro da sua história, que habitava entre querubins, agora habita num ventre humano. A arca antiga carregava a lei, Maria carregava aquele que era o legislador. A arca antiga carregava o maná, Maria agora carrega o pão da vida. A arca antiga carregava a vara de Arão, Maria carrega o sumo sacerdote eterno. A presença encontrou o seu repouso, e aonde a presença repousa, a paz nasce. E nos dias que vivemos, o Senhor não procura mais templos, o Senhor não procura mais arcas, o Senhor não procura mais nenhum tipo dessas coisas para fazer a sua habitação, mas hoje Ele está procurando o quê? Corações de pessoas que respondam como Maria: Senhor, habita em mim. A pergunta hoje é: será que nós responderemos como ela? Eis-me aqui, Senhor, repousa em mim. Eis-me aqui, Senhor, faz morada no meu coração, Pai. Eis-me aqui, Senhor, nas minhas mãos. Será que o Senhor pode encontrar repouso em nós? Será que nós podemos ser a extensão? Porque a paz da segunda semana do Advento não é a calmaria, é a rendição. Não é ausência de guerra, é acolhimento da presença. E a presença, ela só habita para aqueles que abrem mão do controle. Senhor, eu não sei mais como vai ser meu casamento. Eu não sei como vai funcionar daqui para frente. Um anjo veio e falou que o Senhor estava comigo, e daqui agora eu creio que nós vamos juntos. Que desafio, mas que graça, porque Deus estava com ela. Não seja apenas a pessoa que canta sobre a arca, não seja apenas a pessoa que canta sobre a presença, não seja a pessoa que apenas contempla essa dedicação de Maria, não. Seja a pessoa que guarda a aliança, seja a pessoa que acolhe a presença, seja a pessoa que abre a casa para Deus e que carrega Cristo do mundo. Porque quando Ele encontra em espaço, o mundo inteiro sabe, a presença voltou. A arca, a presença encontrou casa, e a paz nasceu. Aleluia. E do ventre dessas mulheres, Cristo é anunciado.
e Ele está chegando no meio de nós. Aleluia. E hoje estamos aqui, mais de 2000 anos depois, improváveis, com os nossos sonhos, tentando colocar, e Deus está falando: ei filhão, já passou a época da arca, já passou a época da tenda, já passou a época de Maria, agora eu preciso continuar, eu continuo buscando filhos e filhas que continuem dando a mesma resposta: eis-me aqui, Senhor, faz de mim repouso da tua morada, Senhor, faz de mim repouso da tua presença, Jesus. O Senhor está buscando a nós hoje, para sermos extensão daquilo que Ele está escrevendo, daquilo que Ele está fazendo. Agora basta nós respondermos a Ele: Senhor, faça em mim o teu querer. Ou nós podemos achar difícil demais e abrirmos mão daquilo que Deus quer continuar construindo. Nós estamos participando do advento, para o Natal, o Cristo que veio, e vamos celebrar o seu nascimento. Mas nós participamos simultaneamente do segundo advento. O que é o advento? Essa chegada. E qual que é a chegada da segunda vinda de Cristo? Maria abriu o caminho para que Ele viesse nascer e nos salvar. Nós participamos do advento, que falamos: Maranata, ora vem, Senhor, nos salvar. Nós somos a geração que está preparando o caminho do Senhor, para que Ele possa voltar outra vez. Nós somos essas pessoas. Nós olhamos para trás e vimos como que as pessoas estavam naquele tempo, e como as coisas não estavam fáceis, e nós também temos a mesma resposta: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo encobrirá vocês, porque hoje cada um de nós somos templos e moradas do Espírito Santo de Deus. Então quero convidar você a fazer uma oração, para que nós possamos hoje falar: Senhor, nós queremos ser isso, a extensão da tua vontade, Pai. Nós queremos ser aqueles que guardam a aliança, aqueles que mantêm viva a chama, mesmo quando não tem aplauso, mesmo quando não tem status, mesmo quando não há nada. Nós somos aqueles que vamos manter fiéis até o fim. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar, para que nós possamos orar.